Walter da Silva, estou fazendo a história do futebol de Suzano e hoje estamos recebendo mais um grande craque, uma grande personalidade do futebol da história da cidade de Suzano. Estamos recebendo aqui o Nardinho. Tudo bom, Nardinho? Tudo bem, boa tarde. Estamos à Boa tarde. disposição aqui para conversarmos. Bem, Nardinho, para a gente contar um pouco da história do passado, primeiro eu queria voltar ali na década de 50 e queria que você falasse um pouco, para quem está nos assistindo, a história do seu pai, que foi um grande jogador. Pela pesquisa que eu fiz, é o primeiro campeão regional pelo Suzano de 54. Eu queria que você contasse um pouco como que era o Matarazzo, né, o jogador de futebol da história de Suzano. Para falar da história de um pai, para um filho, né, que vem depois, é muito bom, porque você não tem muita vivência no que aconteceu na juventude dele, até ter casado com a minha mãe e depois ter surgido os filhos, o Nardinho e a Rosana. Mas na verdade a história do meu pai, eu fico muito feliz em poder contar com o conhecimento que ele teve através dele mesmo, dos exemplos que ele deu como pai pra gente. Mas é que o grande momento no Suzano Futebol Clube do meu pai foi 54, 55, 56, que eles foram tricampeões do Vale do Paraíba. E naquela época tinha o Stanley Piquet, que era uma equipe de militares, uma equipe de pessoas que realmente um grande time, e eles iam de caminhão, o lanche era pão com mortadela, era um guaraná, e conseguiram conquistar esses títulos para a cidade de Suzano. Então eu fico muito feliz de poder meu pai ter feito essa história no futebol através de Suzano, depois continuou jogando no Suzano, jogou em várias equipes do Clube Recreativo União dos Veteranos de Suzano, que é o do Beira Rio, depois jogou um pouco também no europeu na época dos cinquentões. Enfim, ele procurou fazer uma história dentro do trabalho da cidade, mas sempre um legado assim de muitos amigos, sempre plantando para colher, com amizades, de exemplos, né? Como pai, como trabalhador, trabalhou muito tempo na Fongra, na Reust, jogou também naquela época era Fongra, ainda depois virou Reust. Enfim, fez a sua parte, deixou um legado, faleceu com 54 anos, muito cedo, né? Devido ao diabetes, problema de insuficiência renal, foi para hemodiálise, não resistiu, mas hoje eu estava falando para um amigo, o pai dele faleceu ontem, meu pai já faleceu há 29 anos, mas dá uma saudade ainda, parece que foi ontem, e 30 anos que eu não estou com ele, mas o exemplo que ele deixou eu procuro seguir hoje para a cidade. Nasci na cidade de Suzano, me proporcionou esse momento, eu tenho muito carinho pela cidade, vivo na parte política, na parte administrativa, e é o que eu gosto de fazer e faço com muito prazer, com muito carinho, mas sempre sentado naquilo que ele pôde sempre nos proporcionar, que foi educação, caráter, respeito às pessoas, humildade. Isso ele fez muito bem e a gente procura hoje copiar até hoje. Nardinho, para concluir um pouco essa memória que você trazendo do seu pai, assim, do período que você lembra de criança, você lembra a posição que seu pai jogava, como que era o futebol dele, dá para lembrar alguma coisa? Meu pai sempre foi zagueiro central, ele jogou de zagueiro central e jogava muito bem na época, fazia dupla de zaga com o seu Diamante também, que era um excelente quarto zagueiro, e que isso, sabe, proporcionou uma equipe maravilhosa e que deu esse tricampeonato para a cidade de Suzano, né, do Vale do Paraíba, e sempre jogou nessa posição. E eu herdei essa posição dele depois. Eu também comecei minha vida como zagueiro, e comecei como centroavante no infantil, mas aí você vai para volante, fui para zagueiro e foi onde eu me encontrei central, quarto zagueiro. Foi a função que realmente eu herdei do meu pai e onde eu me dei melhor. Nunca fui um craque de futebol, mas sempre vesti a camisa e lutei muito por aquilo que eu fiz e naquilo que eu acredito. Você acabou até adiantando um pouco o nosso bate-papo, nós vamos chegar nesse ponto. Aproveitando para encerrar um pouco o bate-papo do seu pai, você lembra de alguns jogadores da época do seu pai que se possa destacar, que foram grandes jogadores? Você lembra de alguns? Que nem você citou o Diamante, né? Quais outros jogadores que você lembra que... Meu pai sempre falava no Álvaro, que era o goleiro, era um japonês, tem o seu Ayrton, Miltinho, que era lateral esquerdo, ele falava Álvaro, Ayrton, Matarazzo, Diamante e Miltinho, né? Então tinha o seu Walter Braglioli, que jogava muito bem, Seitaro, o seu Boi, que era a ponta direita, enfim, vários jogadores que ele sempre citou, né? E que procuravam fazer desse time vencedores. Que maravilha, que maravilha. Agora nós vamos para o ponto que você acabou adiantando.
E o Nardinho, jogador de futebol, conta para nós como que você ingressou no futebol de Suzano, como que foram as equipes que você passou nesse período de 78 para baixo. Nós estamos fazendo a história dos grandes jogadores praticamente na época áurea do futebol sanense. Como é que começou a carreira de jogador do Nardinho? Olha, já como eu adiantei, né, eu herdei a posição de zagueiro do meu pai, né, e eu comecei, né, no infantil do Urupês, como centroavante, depois vim para volante, e aí fui recuando, foi onde eu me encontrei como central, como quarto zagueiro. Joguei no juvenil, joguei nos juniores europeus, fui progredindo. Eu fui um dos primeiros jogadores a ir pro... Tinha dia que eu jogava no primeiro quadro dos juniores, jogava no segundo quadro do esporte, e se faltasse jogador também ia de lateral direito no esporte. Então tinha domingo que eu jogava 3 vezes por dia. Já ficava no Urupês, comia lá um pão com calabresa, que é o tradicional do Urupês, e já ficava lá o dia todo jogando futebol, porque aquele tempo, né, a juventude nos garantia ter esse fôlego. Né, e você vai se condicionando o que você pode fazer de melhor. E o Urupês foi uma grande escola para mim. Em 75 nós fomos campeão regionais, fomos campeão regional aqui em cima do Bola Branca, virou o jogo 1-0 Bola Branca, no final ganhamos 5-1, mas foi um jogo que o seu Alfredo Pisolato, né, Pisolato, uma pessoa muito maravilhosa, que foi nosso técnico, vivenciou muito o clube, como o seu Tita, né, nos deu uma chacoalhada no vestiário, nós conseguimos virar esse jogo lá no estádio municipal, e foi o último regional que nós ganhamos, em 75. Então, eu fico muito feliz de poder ter servido o Urupês. Também, depois joguei no Suzano, joguei no Paulista. Eu sempre procurei descobrir outros clubes também, mas sempre vestia a camisa daquele que eu estava representando bem. Mas o Urupês vai ser minha grande paixão. Foi onde eu passei e fiquei muito tempo, se dedicando desde a base até o principal, mas sempre no esporte amador. Até joguei profissional, um campeonato pelo Suzano Futebol Clube na época, e isso foi muito bom pra gente, né? Naquele momento, diferente, um campeonato diferente, mas na verdade Suzano me contempla muito. Até essa faixa 78 foi onde estava a minha juventude, com 20 anos, né? Nasci em 58, tanto que meu pai, quando foi campeão do Vale do Paraíba, né? Era 54, porque nem tinha nascido ainda. Mas a gente sabe da história e vê como é importante você vestir a camisa, ganhar os títulos para o seu clube, para a cidade, e representar uma cidade como a gente representa a Suzano. E aí depois tem uma história no esporte, né? Que isso mais é futuro. Eu quero até aproveitar a sua deixa. Eu na pesquisa que eu fiz, de 71 até 78, o Urupês ele dominou o cenário futebolístico da cidade. Na sua opinião particular, Nardinho, qual era o trabalho que o Urupês fazia que ele dominava realmente? E pelas reportagens que eu levantei, o Urupês era a grande potência do futebol, de 71 a 78. Nós tínhamos na cidade 4 grandes equipes. A Reus, que era a FONGRA, que era mais de funcionários, quer dizer, o que a Reus oferecia para o jogador quando ele tinha do potencial de São Miguel para cá? O emprego para ele poder jogar na Reus. Então, era o clube que tinha mais chance de ser campeão. Tinha também o Paulista, que o Sr. João sempre foi aquele profissional, aquele homem que sempre investiu na sua equipe. Ele não era o poder público que investia, ele investia. Então, sempre achei que ele foi o maior profissional da cidade de Suzano, porque ele deu esse exemplo. Ele contribuía com o seu próprio bolso, ele tinha uma fábrica de acrílicos e ele conseguia dar ajuda e custo e sempre montava bons times, como Tarzan, Xichela, Osnir, Cafuringa, Zeca, trouxe Bastos, Alemão, que era o goleiro, o Bastos foi goleiro, depois foi lateral direito, o Elcio Trombadinho, quer dizer, trouxe muitos jogadores, o Bié, eu também cheguei a jogar lá, então isso é muito bom. O Suzano já tinha uma equipe que trazia mais jogadores de São Paulo também, mas eram grandes equipes. Tinha seu Luiz que trabalhava no Detran na época, e ele conseguia contato com um bom jogador, ele também fazia grande time. Mas o Urupês era o clube que fazia, ele trabalhava muito a base. Como eu falei para o senhor, eu vim do infantil, fui para o juvenil, fui para os juniores e cheguei no esporte. E o Urupês cultivava essa base dele, e é onde ele, nessa época de 70 a 80 e de 80 a 90, ele ganhou muito título por isso, porque ele tinha uma base forte e os jogadores tinham o maior prazer de jogar no clube.
e jogava com muita determinação. Era o que não envolvia, você jogava lá por causa do quê? Por causa de um guaraná e de um lanche. Mas eles sempre, mas o amor que tinha aquele clube, o carinho, a família que se criou, foi aonde redundou e resultou em todos os títulos. Então por isso que ele chegou a ganhar tudo isso. Mas porque tinha um trabalho de base e ia subindo os jogadores gradativamente. Por isso que os clubes hoje têm que ter as escolinhas, têm que procurar formar. A gente vê hoje que tem os clubes hoje da cidade, tem o sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, e é o que vai dar o sustentáculo para ele no futuro. A gente vê isso muito trabalho, né, hoje no Botafogo, no Monte Cristo, em várias equipes, Vila Maluf, Vitória, enfim, todos os clubes hoje que diretoria que procuram pensar melhor, eles têm que ter o trabalho de base, que é onde vai dar seu resultado no futuro. Bem, Nardinho, aproveitando que nós falamos um pouco da parte de jogador, você foi também presidente da Liga Municipal de Futebol de Suzano. Eu gostaria que você falasse para os telespectadores como foi esse trabalho que você desenvolveu nos períodos que você teve como presidente da Liga. Então, quando em 89 eu assumi a Secretaria de Esportes, nós começamos a cuidar com carinho de todo o esporte da cidade. E nós vimos que a Liga naquele momento estava bem defasada, com 4 clubes filiados, a Reuste, o Suzano, o Urupês e o Paulista. E o Porto Suzano teria que crescer. Aí eu assumi a Liga em 90, um período de 90 a 96, com uma reeleição, e começamos a documentar todos os clubes. Tanto que nós pegamos ali com 4 clubes, e em 96 entregamos 53 clubes filiados. E a nossa posição era muito séria na Liga. Porque se o jogador, porque hoje você tem muito isso, o jogador reclama muito, né, da arbitragem, que é culpado, ninguém perde, quem perde é sempre o árbitro. E nós pusemos regulamento, que se agredisse o árbitro, o jogador seria suspenso por 2 anos, o clube pagaria uma multa de R$ 500 na época, isso lá em 90, 91. Começamos a trabalhar seriamente, para o árbitro ter tranquilidade para apitar, porque o erro é humano. Todos nós erramos, o centroavante perde o gol embaixo do gol e ninguém o pune, né? Ainda tenta contemplar para acertar no próximo jogo. Então foi um trabalho sério de recuperação na nossa trilha aí como secretário de esportes, e eu acumulava o futebol de campo também como da liga, depois também assumi a liga de futsal, quer dizer, tudo para melhorar o esporte. E graças a Deus, né? Esse legado foi deixado, hoje a Liga funciona muito bem, tem o seu trabalho, tem seu número de clubes lá, mais de 80 hoje filiados, então foi deixado um bom legado, um bom trabalho para que todos pudessem, que viesse a sucessão, o Jorginho, o Lago, o Zenildo, o falecido Zenildo, o Laércio e hoje o Márcio continuasse esse trabalho, porque a cidade continua, nós somos passageiros no cargo, mas a cidade continua, e graças a Deus eles estão fazendo um bom trabalho. Nardinho, quais foram os períodos? Você foi presidente quantas vezes? 2 vezes? 2 vezes, de 90 a 93, de 93 a 96. Maravilha. Nardinho, antes da gente encerrar essa entrevista maravilhosa, sempre eu peço para os grandes craques do nosso passado do futebol deixar uma mensagem para essa juventude que vai estar nos assistindo, a mensagem do passado, né, do grande trabalho que vocês fizeram, porque eu acho assim, o futebol de Suzano, ele foi muito grande. Então, a própria juventude atual talvez não saiba disso. Então, eu gostaria que você deixasse sua mensagem para eles sobre o passado e esse presente que você possa esperar do futebol de Suzano. O que eu posso deixar é que eu tenho um compromisso maior com a nossa cidade, porque eu nasci aqui. Hoje nós temos um suzanense que nasceu na cidade e o suzanense que adotou como sua segunda cidade por nasceu em algum município do nosso país. E que realmente eu sempre procurei levar muito a sério esse trabalho na nossa cidade. E deixar um legado na parte de esporte, tanto que foi 15 anos e meio secretário de esporte. E sempre levei muito a sério esse trabalho. E eu acho que todos nós podemos realizar qualquer tipo de trabalho, desde que ele faça com muito sentimento, com muito carinho, com muito amor, e que ele vai deixar um legado e sempre um exemplo para a juventude que vem depois da gente. Todos nós somos passageiros no cargo, na vida, todos nós temos nossa profissão, mas acima de tudo, nossos pais, ele nos deu um nome, um RG e um CPF. E para você, e muita instrução, muito carinho, muita educação, para dali para frente você poder preservar seu nome, através de trabalho ou
o grande, né? Eu acho que o homem ele vence pelo trabalho. Quando eu falo homem, eu falo em homem, mulher. O ser humano vence pelo trabalho. O trabalho é o maior legado que ele pode deixar de resultados, de exemplos. E, enfim, essa é a nossa tônica de vida. Tanto que a gente vive na política há 32 anos, procura levar muito a sério sempre a política, para poder ter os resultados e deixar para a cidade. Já fui secretário de esporte por 15 anos, já fui secretário de governo no ano passado, hoje estou há 6 meses na educação e eu quero, sabe, poder ajudar nossas crianças, deixar um sonho, uma realização de trabalho, porque eu tenho um carinho muito grande por Suzano. E eu agradeço ao senhor por essa oportunidade. O senhor veio sempre com muita simplicidade, sempre nos procurando para conversar e está mostrando esse trabalho maravilhoso em vários pontos, na exposição que foi feita no shopping, o álbum de figurinha aí dos jogadores da cidade e agora essas entrevistas, enfim, está dando assim um espaço para quem passou e procurou cultivar com muito carinho e amor o seu trabalho, ou curtir o seu futebol, ou jogar seu futebol de forma séria e depois vir mais no lazer, na categoria de quarentões, cinquentões, é poder conseguir um espaço. E o senhor tem proporcionado isso para a gente. Eu queria parabenizar, agradecer e que o senhor continue sempre firme e toda a equipe, essa moçada que aqui está, que eles vão deixar também uma marca para a nossa cidade, tenho certeza disso, estão se preparando para isso. E o nosso grande artista aí que está nos filmando. Muito obrigado. Uma boa tarde. Nardinho, olha, muito obrigado. Foi uma honra mesmo de bater esse papo. Não entre nós, bater um papo. Eu agradeço muito e realmente você passou informações muito importantes para a história do futebol e estou muito lisonjeado com as palavras, tá? Bem, pessoal, esse foi mais um vídeo dos grandes craques da história do futebol de Suzano e até a próxima, se Deus quiser.